Olá, meus alunos do 8º ano! Estamos aqui na nossa segunda aula, certo? E vamos dar sequência ao nosso conteúdo do livro. Agora, nós vamos aqui para o módulo 4, certo? Vocês vão poder acompanhar tudo que eu vou apresentar aqui no slide, no livro de vocês. Todas as imagens, como eu expliquei para vocês na nossa primeira aula, todas as imagens que eu vou trabalhar aqui, todas estão no livro de vocês, tá certo? Então, para vocês atualizarem aí, vamos para a página 40 e eu vou fazer a explicação dessas imagens. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar sobre luz e som. De que maneira os artistas vão agregar ao seu material, à sua obra de arte, toda essa tecnologia que os dias de hoje oferecem ao artista. O que acontece? O artista, ele sempre vai ilustrar o seu período, a sua época, a sua cultura, a sua região, e ele sempre vai se apropriar daquilo que o seu meio oferece para ele fazer seus trabalhos. Então, foi-se o tempo em que o artista somente utilizava tinta, pedra, argila, tela para fazer o seu papel. Hoje não. Hoje ele tem uma possibilidade muito grande de explorar diversos materiais para poder acrescentar ao seu trabalho. E tudo isso vai depender do quê? Da criatividade, das ideias que o artista tiver. Então hoje ele utiliza sim recursos da tecnologia, da luz, do som, do vídeo, para poder apresentar para a gente trabalhos que acompanham a nossa época também, tá certo? Então é este conteúdo que nós vamos ver aqui neste capítulo. Olha só, gente, você já fez alguma brincadeira utilizando luz, lanterna? Já brincou de luz e sombra? Eu acho que a maioria de nós, todos já fizemos algum efeito de sombra na parede utilizando uma luz, seja através de lanterna, de uma luz artificial, uma câmera do celular, a lanterna do celular. A gente já brincou com essas imagens. Então, muitos artistas buscaram nessas inspirações de brincadeiras do dia a dia de muitas crianças para poder produzir os seus trabalhos. Aqui eu venho mostrando algumas dessas brincadeiras que normalmente são utilizadas por crianças em casa, com amigos, ou até mesmo sozinho, brincando de luz e sombra. Nessa primeira imagem, a criança monta um brinquedo pequeno e através da luz, refletindo essa imagem na parede, ela se reflete de maneira gigante. Então, uma brincadeira de criança pode servir de inspiração para muitos artistas. Existem hoje grandes artistas renomados que fizeram trabalhos semelhantes a esse. Buscam um emaranhado de linhas, de cordões ali e de repente aquilo se transporta para a parede de uma forma incrível, recebendo ali a tecnologia que o mundo de hoje oferece para os seus trabalhos. Temos um outro exemplo aqui, brincando de teatro de sombra. Então vamos lá. Luz e cores na arte. Aqui no livro de vocês mostra esse mesmo trabalho que eu vou apresentar aqui. Aqui essa pessoa é um visitante da exposição. A exposição desse artista foi feita em um ambiente com paredes brancas, onde ele trabalhou diversos refletores de luzes coloridas, refletindo na parede branca. Então, todas essas cores que nós estamos vendo aqui nessa imagem são efeitos de luz que estão sendo projetadas com cores diferentes e essas cores vão mudando com o passar do tempo. Então, hoje, essa parede que enxergamos verde é porque existe uma luz verde refletindo nesta parede, mas que daqui a pouco o artista muda esta luz para outra parede e esta parede pode se tornar azul, rosa, alaranjada ou outra cor. Então ela vai mudando constantemente as cores da parede. Olha aqui, aqui é a mesma obra,
né, em outros ambientes. É como se ele pegasse uma casa com vários ambientes e jogasse em refletores de luz em todas as paredes brancas, proporcionando esse grande efeito da iluminação, certo? Aqui é uma outra obra, né, uma outra foto, mas da mesma obra do artista, numa exposição que ele fez em Londres em 2013. O artista que produziu essa obra chama-se Carlos Cruz Dias. Aqui é a imagem dele, tá? O artista, ele é um artista venezuelano que trabalha obras sempre com efeitos cromáticos. Ele sempre vai explorar o efeito da cor, o efeito óptico que a cor e a forma vão proporcionar à nossa mente e ser concebida. Aqui, outras obras, vamos seguindo com o mesmo artista, tá? Eu vou acrescentar aqui para vocês a informação de uma outra obra. Essa não consta no livro, mas faz a mesma referência à luz e cor. Aqui são tubos de acrílico que ele montou de uma forma grande. A gente observa pessoas transitando aqui pelo local. Vocês acompanham como a obra ela é maior em relação às pessoas, ao tamanho das pessoas, e são placas de acrílicas coloridas, transparentes, sobrepondo uma a outra e proporcionando várias gamas de cores. Então temos aqui um espaço bem colorido, trabalhando através da transparência e os efeitos cromáticos. Então são sobreposições de placas transparentes e coloridas. Aqui é uma espécie de quadro. Ele colocou em uma madeira filetes de alumínio justapostos, ou seja, colocados um ao lado do outro, nos quais linhas de cores são impressas nesses filetes de alumínio. E essa mistura de cores proporciona um efeito óptico que faz com que a gente enxergue cores misturadas, mas que na verdade essas cores estão impressas uma ao lado da outra em cada filete aqui neste quadro. Só que pelo fato de um filete estar tão próximo, tão pertinho um do outro, olhando, observando o quadro a certa distância, o nosso olho faz um efeito óptico proporcionando a mistura de uma cor com a outra. Então vamos enxergando uma mescla, uma variedade de cores no seu trabalho. Aqui são luzes projetadas causando um efeito de arco-íris. Vamos dando sequência aqui, seguindo para a página seguinte, vamos para a página 41, conhecer uma obra de um outro artista que também trabalhou formas, utilizou a tecnologia para poder construir o seu trabalho. A obra do artista húngaro László Moholy. Esse artista, ele construiu um objeto. O que é um objeto? Objeto é quando não é uma escultura feita com material tradicional, por exemplo, madeira, pedra, o barro, a argila, a cerâmica. São obras montadas, feitas a partir de elementos variados. Então ela passa a receber o nome de objeto. E esse estilo de obra que este artista fez foi um dos primeiros objetos chamado objeto cinético. O que é um objeto cinético? É um objeto que se movimenta sem a interferência do homem, sem a interferência da pessoa. Ele possui mecanismos ali de bateria, de pilhas, de controles, que faz com que ele se movimente sozinho e proporciona então esse efeito cinético. No caso desse material, em cada parte dele possui uma iluminação diferente. E à medida que ele vai se girando, se movimentando, esses efeitos vão direcionando a algum canto do ambiente, refletindo em alguma parede. Então proporciona esses efeitos coloridos. Então ele utilizou aqui recursos da tecnologia da luz, do movimento, para poder construir e formar esse objeto. Outro exemplo aqui, nós temos o Pindorama, de Walter
Smetak. É um objeto plástico sonoro, misturando aí. Ele misturou o artista cabaças, tubos, ferro velho, cordas e bocais de piston. É um instrumento a ser manipulado pelas pessoas. É um objeto sonoro, ele vai emitir sons como se fosse um instrumento musical a ser manipulado por várias pessoas. Então aqui, nessas cordinhas que nós enxergamos aqui nas laterais, o público, quando uma obra dessa é exposta em uma determinada exposição, o público ele é convidado e instruído como ele vai manipular esse objeto, movimentar esse objeto. Então ele ganha vida a partir do momento em que o público passa a interagir com a obra. E terminando aqui o nosso conteúdo de hoje, deste capítulo, estamos na página 43. Vou falar de um objeto chamado Totó Treme Terra. Interessante, né? Este objeto aqui, ele é também para ser manipulado pelo público. Só que neste caso aqui é um jogo, aquele joguinho totó de futebol que existem em vários locais, só que aqui ele foi transformado, ele foi de uma maneira criativa, colocada em um outro contexto por um artista. Quem fez chama-se Luiz Zembirni, Sérgio Melker e Barrão. É uma outra obra feita por 3 artistas, então foi uma obra coletiva, não só por um artista. E ela depende da manipulação de alguém, ela emite som e luz. Então, à medida que as pessoas vão manipulando, girando as barras do jogo para um lado ou para o outro, conduzindo o jogo da maneira como ele realmente é, as luzes vão sendo refletidas, lembrando um campo de futebol, e sons vão sendo emitidos. Só que é interessante que esse grupo de artistas colocou aqui o som de uma partida de futebol que já ocorreu entre Brasil e Argentina. Então, frases, jogadas que de fato ocorreram de jogadores conhecidos, famosos da época, que já fizeram parte da seleção brasileira e da seleção argentina, estão aqui em uma gravação nessa obra, e à medida que essa obra é manipulada pelo público, o som vai saindo e as luzes vão sendo refletidas aqui como se fosse uma grande partida de futebol. Então, gente, nós podemos compreender que hoje as obras, elas interagem com o público. Qual é a finalidade disso? A finalidade é que você passe a questionar, a participar, interagir com a obra. Hoje, a obra não é mais para ser somente admirada em uma parede ou em uma escultura, não. Hoje o artista te convida a interagir e a participar. A obra ela só vai ganhar vida, ser o que realmente é a finalidade pela qual a obra foi projetada, ela só vai ser de fato concluída quando o público participa. E sempre nessas exposições tem as pessoas que vão orientar a maneira como o público vai participar, interagir e dar vida à obra que o artista criou. Tá bom, pessoal? Então nós vamos finalizar aqui a aula de hoje. Nós vamos na próxima aula dar sequência a esse conteúdo. Vamos ver toda essa forma que a tecnologia vem agregando na obra de arte. Espero que tenha ficado tudo claro. Voltando a lembrar que tudo que está aqui no slide está no livro de vocês também. Tá bom, meus lindos? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Um beijo!